Mensagem do céu. Queridos, olha só, ontem eu estava conversando com a minha filha algumas coisas. Eu tenho alguns contatos com o Eterno, pessoais meus, que eu não compartilho com as pessoas, coisas que são minhas, são referentes à minha relação com Ele, não é? Eu acredito que cada pessoa desenvolve a sua relação pessoal com o Eterno da maneira que ela o vê, da maneira que ela o observa, da maneira que ela o percebe, não é? E um dia desses, eu conversando com ele, ele me disse, na verdade eu tenho o hábito de perguntar a ele como ele está, como está o coração dele. Sempre que eu vejo alguma coisa, eu sinto que o coração dele sofre e eu me preocupo com ele, eu me preocupo com o Eterno, embora eu não possa fazer muito por ele, não é? Mas eu posso amá-lo, eu posso tentar compreender um coração que ele tem, não é? Uma alma, ele tem uma alma, ele diz que ele tem uma alma, e tentar compreender os sentimentos do meu Pai que está no céu. Eu não tive referência paterna, queridos, eu nunca tive referência paterna, e as referências que eu tenho são bastante danosas, mas eu tive de aprender a ter referências para me relacionar com o meu Pai que está no céu, e essa relação ser produtiva, não do âmbito da minha produção humana, mas no âmbito daquilo que eu gostaria de ser para Ele. Eu tenho ambições no meu coração, se é que eu posso dizer assim, mas eu tenho desejos profundos no meu coração de ser agradável ao meu Pai que está no céu. Queridos, eu nunca me aproximei do Eterno de nenhuma pessoa, não é? Eu já estive diante de pessoas que são consideradas influentes, poderosas nesse mundo, pessoas que vieram me oferecer qualquer coisa, não é? Acredito que assim como a Daça e outras pessoas passaram situações onde alguém chega e fala, olha, o que você quer? Se for metade do reino, eu vou te dar, não é? E eu passei por algumas situações com pessoas de poder, querendo oferecer alguma coisa para a minha vida, mas eu nunca valorizei nada nesse mundo, e aquilo que se podia dar, nunca partiu da minha vida olhar para alguém o que a pessoa poderia me dar. Eu quero narrar um episódio, um evento muito importante para vocês. Quando o Zezé de Camargo esteve em casa, que ele perguntou o que eu posso fazer por vocês, eu morava, na verdade nós tínhamos perdido muita coisa, e nós morávamos de aluguel, e eu olhei para aquele homem e eu falei, mas esse homem não pode orar por mim? O que ele pode fazer por mim se ele não pode orar por mim? E naquele momento a pessoa que estava ao lado dele falou, olha, eles não têm uma casa, não é? Imagina, queridos, que a partir de mim alguma coisa assim. Então aí o Zezé disse que estaria comprando uma casa para nossa família, mas isso nunca partiu da minha vida, nunca eu olhei a uma pessoa com o que é que essa pessoa pode me oferecer. O Eterno sabe disso, o Eterno sabe disso. Quando eu levei o programa Vila Esperança para a Rede Record de televisão, eu nunca entrei naquele lugar imaginando que eu ia produzir esse programa. Eu nunca imaginei na minha vida. Eu sabia que eu tinha de escrever aquele programa, que era para as crianças desse país. Eu era uma pessoa, vamos dizer, no nível da pobreza com relação à maior parte da população do nosso país, com uma família enorme para criar, para sustentar. E quando a presidência da Rede Record falou que eu iria produzir aquele programa, realmente, queridos, eu estremeci, mas eu falei, eu vou procurar profissionais que possam me ajudar, que possam me orientar, conselheiros corretos, embora eu não os tenha encontrado, viu, queridos? Eu não encontrei esses conselheiros corretos. Mesmo assim, esse programa ganhou
o prêmio APCA de melhor programa infantil de 98, mas eu nunca entrei naquele lugar imaginando que eu iria receber algum recurso financeiro pelo programa. Eu queria ajudar as crianças do país a terem uma programação de qualidade. O meu desejo do meu coração, queridos, era somente fazer o bem para as pessoas e sempre foi esse o propósito da minha vida e continua sendo até os dias de hoje. Eu nunca me aproximei de uma pessoa esperando o que eu poderia receber dela, e com o Eterno não é diferente. Com o Eterno não é diferente. Eu sempre procurei ver o coração dele, como ele se sente. Por quê, queridos? Eu vou explicar para vocês por quê. Eu comprei muitas coisas com muito trabalho, queridos, muito trabalho. Eu estava até 3 horas da manhã lavando roupa. O primeiro grupo, não era todos os dias, mas muitas vezes eu estava até 2h30, 3 horas da manhã. O primeiro grupo de filhos acordavam 6 da manhã para ir para a escola. Depois eu tinha outra sequência, tinha os mais velhos. Nós tínhamos uma maneira, na verdade, de gerenciar todos esses horários. Escolas tinham de ser diferentes, porque quando eu coloquei todos na mesma escola, eu não conseguia ir nas reuniões. As reuniões eram marcadas no mesmo dia, e aí eu não consegui ir nas reuniões dos meninos. Então nós tivemos que distribuí-los em algumas escolas. Aprendemos muita coisa, aprendemos a lidar com uma família que era praticamente uma comunidade, não é, queridos? Uma família desse tamanho, porque cada um dos meus filhos, queridos, tinha amigos. Tá bom, amados? Então, você imagina se um dos meus filhos tivessem 2 amigos, que não era o caso, não é? Meus filhos tinham muitos amigos, mas se cada um dos meus filhos tivessem 2 amigos, eu teria 90 pessoas em casa, queridos. Estudando, fazendo... Eu só quero trazer para vocês o nível de projeção do que era a minha família, que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. As pessoas que convivem conosco imaginam... é claro, eu sei que a maior parte dos pais, talvez os filhos não tragam os amigos para casa. Não era o caso dos meus filhos. Meus filhos traziam... Eu conhecia todos os amigos dos meus filhos, procurava conhecê-los, procurava saber quem era e procurava ajudar naquilo que eu pudesse fazer por eles também, por suas famílias. E quando eu me aproximei do Eterno, a primeira coisa que eu pensava de uma maneira mais intensa, na verdade, era que eu fazia tantas coisas pelos meus filhos, mas eles não reconheciam, queridos. Muitas vezes, tudo que eu ouvia era reclamações daquilo que faltava, do que tinha sumido dentro de casa. Imagina, queridos, uma população que eu tinha dentro de casa, como é que eu ia saber quem pegou a meia de quem? Quem pegou a cueca de quem, queridos? Como é que eu vou resolver com isso? Não é? Quem pegou o CD do Michael W. Smith e da Márcia Cristina, queridos? Como que eu ia saber quem é que tinha feito isso? Não é? Então, gerenciar os conflitos, e aí brigava um com o outro. Aí era assim, queridos, se numa família que tem 2 irmãos, ou 3 irmãos, 2 irmãos ficam junto com um e contra o outro, queridos, eu tinha 10 contra 1, não é? Eram umas coisas assim que era muito desgastante para mim, e eu sempre procurei ver o Eterno dessa maneira. Eu sempre meditava como ele gerenciava todas essas questões na mente dele, não é? Ele é uma pessoa que tem alma, é uma pessoa. Ele é uma pessoa, queridos. O Eterno é uma pessoa. E eu não queria ser assim para ele. Não é? Muitas vezes, porque eu nesse tempo eu também fazia faculdade. Eu fazia faculdade por minha causa, mas eu também fazia faculdade por causa dos meus filhos, porque os meus filhos, eles tinham direito ao hospital universitário. Eu tive cirurgias no hospital universitário por causa desse convênio, por causa do meu curso, dos cursos que eu desenvolvi dentro da USP. E aí, enquanto eu estava na USP, eu mantinha esse convênio, mantinha o contato com o clube. Meus filhos podiam ir frequentar o clube da USP, que era, pelo menos na época, um bom clube.
E assim, eu trazia sobre mim a responsabilidade deles, mesmo que eles não trouxessem sobre eles a responsabilidade sobre minha vida, não é? E eu me sentia muito só para cuidar de todos, muito só. E eu pensava muito no eterno. Eu pensava muito mesmo em quem podia vê-lo como uma pessoa. Porque quantas vezes, queridos, eu comprei coisas caras para os meus filhos que eu não tinha, mas eu comprava para eles e eles não valorizavam aquilo, eles perdiam. Eu cansei de ver filho meu trocando o celular por drogas, queridos. Não é? Então, assim, eu passei por muita dor com relação à vida à criação dos meus filhos, e eu sempre trouxe isso para a minha relação com meu pai, que está no céu, sobre o que ele pensa, o que ele sente como um ser que ele é, não um ser humano, mas uma pessoa que tem alma, porque ele diz que ele tem alma, ele diz que ele sofre, ele compartilha com algumas pessoas algumas propriedades. Ele é uma pessoa fiel. Eu vi quando ele ouviu Miriam e Aharon falando de Moshe, ele ouve pessoas que falam mal de quem ele ama. E muitas coisas eu aprendi nessa convivência, e é o motivo pelo qual eu sempre pergunto para ele como ele está, sempre. É algo que, se você me perguntar, eu posso dizer a você que eu tenho preocupações com o eterno. Eu não tenho preocupações com a saúde dele, queridos. Eu não tenho preocupações se ele vai morrer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu tenho preocupações com os sentimentos dele, com o coração dele. E eu fico muito aflita de ver o quanto ele é magoado, o quanto ele é ferido, porque ele fez a terra correta, ele fez esse mundo correto, mas as pessoas desvirtuaram a obra das mãos dele. E as pessoas pegaram aquilo que ele havia feito e transformaram em outra coisa. Eu passei por isso também com os meus filhos. E aconteceu que uma vez eu perguntei para ele, na verdade eu morava no Taboão da Serra, e eu falei: pai, eu gostaria muito de saber como o senhor se sente, muito, muito. E eu tive todas essas experiências posterior a isso, porque eu sempre tive um desejo de compreendê-lo, de expressar o meu amor por ele da maneira correta. Eu sempre disse a ele que eu tinha uma grande deficiência de ser filha, eu tinha uma grande deficiência de saber o que era conviver em família. Eu não tive referência nenhuma, nem no tocante a pai, nem no tocante a mãe, e eu tinha uma grande dificuldade de tratá-lo de uma maneira que não fosse devida ao nome dele, e por isso eu pedi isso. Eu falei: pai, eu gostaria muito de saber como o senhor sente. E ele falou: olha, você me pediu uma coisa muito dura. Eu morava em Taboão da Serra. Ele falou: você me pediu uma coisa muito dura. Eu falei: pai, eu preciso saber como o senhor se sente. Eu preciso compreender o Senhor. Eu preciso compreender isso para a minha relação com o Senhor. Acho que eu não tinha muita noção, né, que eu ia perder um filho. Saber o que é perder um filho, como ele teve de entregar o Mashiach, seu bem precioso. Talvez eu não soubesse as consequências do meu pedido, mas em tudo ele tem me feito conhecer o coração dele, não é? E cada dia mais o meu coração o admira. O sentimento que eu tenho pelo Eterno, que faz com que o meu amor seja produzido de contínuo, é a admiração que eu tenho por ele. Eu não costumo discordar do Eterno com o meu coração. Eu posso discordar com a minha razão. Há coisas que ele fala: filha, tem de ser assim. Eu obedeço, mas eu não entendo. Eu tenho uma resistência para algumas coisas, não é? Nós morávamos na nossa casa e nós não tínhamos de pagar aluguel, e aí nós tivemos de vir pagar aluguel para deixar a casa, para se tornar habente. Eu tenho algumas resistências lógicas, não é? Mas eu nunca
me oponho. Eu fiquei bastante estressada, queridos, na minha mudança. Coisas importantes da minha vida sumiram, talvez foram para o lixo, não é? Que eram importantes para mim. Mas, assim, eu sempre entendo que é uma maneira de eu conhecer aquilo que ele tem dentro do espírito dele, dentro deste lugar onde ele tem uma alma, não é? Uma das coisas que eu queria tratar com vocês, queridos, é a falta de entendimento que nós temos de que o Eterno merece honra. Ele merece a honra, ele merece kavod da nossa parte, não é? Todo pai que tem um filho sabe que o filho pode desonrá-lo, não é? O nome da família é desonrado. Nós estávamos vendo ali a biografia de dois bandidos, né? Lá dos Estados Unidos, 23 e 24 anos de idade, esqueci até o nome deles, né? Mas um pai, ele queria que o filho fosse morto por causa da desonra que o filho estava trazendo para a família por ser um bandido conhecido nacionalmente, não é? Então o pai, ele queria mesmo que os matadores encontrassem o filho e matassem a vida daquela pessoa, por causa da desonra, que o nome dele era objeto de escárnio, o nome da família dele era objeto de escárnio, e ele coloca claramente, quando aconteceu de assassinos serem contratados pelo governo para encontrar esse casal, ele fala para a pessoa, olha, eu não vou pedir clemência pela vida do meu filho, pelo contrário, eu vou pedir para você que mate o meu filho, tire essa dor do meu coração, essa dor, essa vergonha que a nossa família tem sofrido, não é? Por causa da maldade, por causa da condição que meu filho vive hoje, sendo um padrão para os jovens de marginalidade, não é? Eu achei tão interessante, sabe, queridos, ver uma situação como essa, como as pessoas se portam. Mas o Eterno, queridos, ele fez tudo por amor de nós. Muitas vezes, queridos, que eu fazia as coisas todas corretas e eu ia para as reuniões dos meninos e muitas vezes eu ouvia naquelas reuniões coisas que me traziam muita vergonha, porque eles não aprenderam aquilo em casa, eles não aprenderam aquelas coisas em casa, eles não tiveram aquele modelo de vida para poder reproduzir dentro de um colégio, para poder reproduzir dentro de um contexto como era público, aonde eu tinha de ouvir, não de todos, queridos, não de todos, mas eu ouvia de alguns coisas que me traziam uma tristeza profunda no meu espírito, uma tristeza muito grande no meu coração. E muitas vezes nós esquecemos que nós podemos trazer essa desonra para o nome do nosso Pai. Malaquias 1, versículos 6 e 7, diz assim, queridos, versículo 6, eu acredito, só o 6, olha, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se vocês me chamam de Senhor, onde está o respeito de vocês para comigo, diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, do que nós temos desprezado o seu nome? Queridos, esse texto fala muito ao meu coração, na verdade Malaquias inteiro fala muito ao meu coração, todas as colocações são colocadas de uma maneira bastante intensa, não é verdade? Da maneira dos sentimentos do Eterno, os sentimentos do Eterno por nossas vidas, por a maneira que Ele compreende as nossas vidas, a maneira que Ele percebe a minha vida e a sua vida. É importante que você tenha esse entendimento. Queridos, nós devemos dar honra ao Eterno, nós devemos dar honra ao nome dEle,
a glória devida, a kavod devida ao nome dele, a honra de um filho por um pai? Será que alguma vez já passou na sua mente o que é que o pai está sentindo sobre a sua vida hoje? Será que ele olha para você com olhos de alegria? E eu me recordo, queridos, uma vez eu conversando com ele, e justamente eu falando com ele sobre as coisas que estavam acontecendo, e eu falei, pai, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como o Senhor está, o Senhor se encontra hoje, eu não sei. Eu estou apreensiva com o seu coração, eu estou apreensiva com tudo que está sendo feito. Nos perdoe, perdoe aquilo que nós estamos vivendo, nos perdoe. Nos perdoe, olhe para nós com olhos de misericórdia. A maior parte das pessoas da terra não tem noção do que elas estão fazendo, não tem noção. Como o Senhor está? E ele me fez uma pergunta naquele dia e uma afirmação. Ele colocou para mim da seguinte maneira, falou: filha, a maior parte das pessoas que se relacionam comigo são pedintes. Elas não se preocupam se eu tenho uma alma, se eu tenho sentimentos. Elas não se preocupam. Simplesmente elas vivem as suas vidas olhando para mim como se eu não tivesse nenhum tipo de sentimento, como se tudo que elas fazem não tocasse o meu coração. Quando as expressões de ira, de raiva, as palavras que são ditas, elas pensam no seu espírito verdadeiramente, que isso não faz diferença diante do meu trono, diante dos meus olhos e diante do adversário das almas de vocês. Ou seja, naquele momento era um pai falando das consequências da falta da honra devida ao nome dele que nós temos, de nós vivermos a nossa vida sem compreender que nós o representamos nessa terra, sem compreender, talvez, eu lembrei o nome aqui, queridos, como Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde não se preocupava com seus pais, não se preocupavam, na verdade, com as pessoas que eles assassinavam, não se preocupavam com absolutamente nada. Se tornaram um ícone, porque proclamavam a violência, proclamavam o mal, se tornaram um ícone nos Estados Unidos por causa disso. E morreram do modo que eles semearam. Eles morreram exatamente do modo que eles semearam. Sobre muitas famílias norte-americanas, que eles desfilharam pais, que eles orfanaram filhos, que eles enviuvaram esposas, sem compreensão nenhuma do que a equação deles estava fazendo com a vida de outras pessoas. Eles morreram exatamente como eles faziam. Eles faziam de conta que o carro estava quebrado e eles iam lá e ficavam esperando a polícia vir para ajudar. E os policiais desciam para ajudar e eles matavam. E eles morreram dessa maneira, da mesma maneira. Da mesma maneira. Queridos, eu me impressiona grandemente a falta de compreensão que nós temos no tocante à grandeza do nosso Pai que está no céu. Como pessoa, queridos, será que a sua relação com o Eterno é somente de um pedinte? Qual é a sua conversa com Ele? Alguma vez você já passou na sua mente o entendimento de que Ele é uma pessoa, de que Ele tem uma alma? E nós não podemos alterar a equação do Eterno, queridos, mas nós podemos fazê-lo ou não feliz ao nosso respeito, fazê-lo ou não realizado acerca das nossas vidas. Ishaiahu 42:1: Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem minha alma tem prazer, e eu pus sobre ele minha ruach, e ele promulgará o direito para aqueles que não são judeus. Queridos, o Eterno falar que tem prazer numa vida, não é? Eu admiro muito a relação de Mashiach e Yeshua. Aliás, eu tenho muita admiração pelo Eterno,
porque o Eterno fez uma pessoa e entregou, outorgou a ele o mesmo poder dele. Eu não sei como alguém pode ter tanta coragem. Eu falo isso com ele. Não que eu acho, às vezes eu penso, na verdade, eu sou um ser humano, queridos, mas eu falo, Eterno, o Senhor arriscou tudo, porque se Yeshua se voltasse contra o Senhor de alguma maneira, Yeshua, eu sei que me perdoe, mas assim, como ele é corajoso, como ele fez isso. E Yeshua é uma pessoa com tanto poder, e ele despojou toda essa honra que ele tem, que ele teve junto ao Pai, porque nos amou. Ele nos ama como o Pai. Ele herdou essas coisas poderosas, esses dons da parte do nosso Pai que está no céu. E Yeshua nos ama de verdade. Ele ama o Pai, ele ama o Pai acima de todas as coisas. E só que ele é diferente da gente. Nós não podemos alterar muita coisa. Yeshua pode mudar o universo, mas ele não faz isso por si. Ele decidiu nem falar por si. Ele decidiu ser um modelo em todas as coisas. Você quer agradar ao Pai? Então faça, siga o meu caminho, siga o que eu faço. Fale segundo meu Pai fala, e vocês não vão errar. E vocês vão poder se aproximar de mim, vocês vão poder ser os meus talmidim de verdade, se vocês cumprirem o que o meu Pai diz para vocês fazerem. Yeshua tem tanto poder quanto o Pai. Foi dado a ele isso. Ele é uma multiplicação celular perfeita. Ele é a primeira duplicação que ocorre na existência humana. Nós somos duplicados em duas células idênticas, ele é uma célula idêntica. Ele se desenvolveu com um poder exatamente como o do Pai, mas ele não usa. Ele despojou isso, dizendo ao Pai, olha, imagina, queridos, quantas pessoas na Terra querem poder, e Yeshua se desfez do seu poder. Eu olho para Yeshua e eu digo a ele, o Senhor é admirável. É um jovem admirável, ele é muito jovem. Para mim, ele é muito jovem. E é uma pessoa que eu quero seguir toda a minha vida. Ele é hoje mesmo, quando eu orava ao Eterno, eu falava, Senhor, nós estamos precisando do nosso Melech Moshiach. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele aqui com a gente. Nós estamos bem perdidos para poder mudar a terra de acordo com a sua vontade. Nós não podemos fazer sem ele. E nós queremos agradar ao Senhor. Está difícil aqui. Nós não temos quem nos governe, quem nos dirija. A terra está perdida, Senhor. Por favor, nos ajude a nos agradarmos ao Senhor, a fazermos o bem. Qual é a sua intenção para que Mashiach venha? Qual é a sua intenção para que ele esteja no nosso meio? O Eterno se cansa do serviço mecânico, do serviço sem intenção do coração. Ishaiah 1,14, as vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, minha alma está aborrecida delas, são pesadas demais, eu não posso mais a sofrer, eu estou cansado. O Eterno está cansado de nós, queridos, desse serviço mecânico, sem nenhum envolvimento por parte do seu espírito, por parte da verdade. Você abriga no seu coração coisas terríveis, e você vai até lá e quer prestar ao Eterno o que quer que seja, e acha que ele tem de receber. Ele não vai receber, queridos, porque ele vai olhar a intenção. Qual é a sua intenção naquilo que você oferece a ele? Se você está numa congregação pensando que os outros vão pensar que você não está lá presente, e vão desconfiar que você não está bem, isso não importa, queridos. Queridos, eu vou ser honesta com vocês, eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim, de verdade. Eu fico sentida, fico magoada com algumas coisas, mas não tem duração na minha vida. Porque o testemunho dessas pessoas não me serve para nada. Uma pessoa que tem uma vida totalmente fora da vontade de Hashem vem me julgar, queridos. Eu não me importo com isso. Famílias destruídas, pessoas envolvidas em fofocas,
Pessoas envolvidas aí em pensamentos completamente contrários à Torá, vêm julgar a minha vida. Essas pessoas vêm julgar a minha vida. Os que me amam me corrigem. Os que me amam se aproximam de mim em amor. Aqueles que não me amam são os que me cobram nas minhas costas e pensam que meu pai não fala comigo. E o meu pai fala, não confie neles. Não confie, filha. Eu tenho uma amizade com ele assim. Eu tenho uma amizade com ele, ele me diz claramente as intenções das pessoas que se aproximam de nós. Eu sei o que elas pensam sobre mim. Eu não sou vidente, eu não sou leitora da mente humana, mas eu tenho um pai que me ama, eu tenho uma relação com ele. E é horrível, queridos, quando alguém que você sabe o que pensa de você, vem te abraçar, desejar para você uma boa semana, e você sabe com os pensamentos que aquela pessoa abriga na mente dela sobre a sua vida. Mas nesse momento eu me lembro de Yeshua. Yeshua se permitindo ser beijado por uma pessoa que queria matá-lo. Essa é a posição que eu assumi diante de Hashem. E é o que ele espera de mim. Porque foi o que meu irmão fez. Meu irmão é rei. E ele é meu tutor e meu dono hoje. Meu papel é amar, queridos. Meu papel não é julgar o que as pessoas guardam dentro dos seus corações. As intenções que elas têm. Não faz parte de mim isso, queridos, não é meu problema. Eu não vou resolver o problema das pessoas. Elas resolveram não confiar em ninguém. Quem sou eu para dizer alguma coisa sobre a vida delas? Que elas se convertam e entendam que há pessoas que amam o Eterno e estão ali para que elas cresçam de verdade. Que elas cresçam de verdade, mudem seu padrão de vida, porque até hoje não deu certo. Suas famílias não foram restauradas, seus filhos não estão firmes espiritualmente. Até hoje não deu certo. Mateus 25, 21, disse-me o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para a alegria do seu Senhor. Queridos, o Pai tem alegria que nós sejamos salvos. Ele tem alegria, queridos. Ele não vai ter alegria na condenação de ninguém. Ele não vai ter alegria que umas pessoas se percam. Eu quero muito que ele seja alegre sobre a minha vida. Eu quero muito que ele tenha o desejo de estar comigo, queridos. Eu quero muito que ele tenha o desejo de estar comigo. Porque o meu desejo é estar ao lado dele. O meu desejo é estar ao lado dele. E eu espero que vocês, queridos, possam ter essa mensagem dentro de vocês, compreendendo que nós servimos um Pai que tem sentimentos, tem um coração, que hoje está triste com a humanidade, está triste com muitos serviços que lhes são prestados, muitos cultos. Está aborrecido com a maneira que têm sido tratados os animais que ele criou. Está aborrecido com a nossa incapacidade de amá-lo acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, alma, entendimento e posses. Esse é o Pai a quem eu sirvo. E com quem eu vou me encontrar, queridos? Na ânsia profunda da minha alma de ouvir que eu vou estar com Ele por toda a eternidade. Porque o único bem que eu anseio nesta terra é estar com aquele que eu amo. E eu espero que você entenda essa mensagem. E pare de vê-lo. Pare de vê-lo como alguém que você não tem de reconhecer as benesses que você recebe. Não tem de dar graças. Come sem nem sequer fazer uma oração. Não percebe que tudo que você ainda tem é da bondade dele que vem. Que o Eterno transforme o seu entendimento. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, colocamos diante do Senhor nossas vidas para o bem. Em nome de Yeshua, Senhor, nos ajude, que nós possamos fazer aquilo que procede do Teu coração. Em nome de Yeshua.
Nós dependemos e carecemos do Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, e nos ajude a ver ao Senhor como o Senhor é. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração, fique na Shalom do Pai. Mensagem do céu.